Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e o objetivo desse podcast é tratar sobre assuntos relevantes para a Justiça Militar, bem como divulgar as atividades formativas desenvolvidas pela nossa escola. No episódio de hoje, vamos conhecer as novas perspectivas para a Justiça Militar brasileira sob a ótica do CNJ. E para tratar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Marcelo Terti Silva, que além de conselheiro no CNJ, é presidente da Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Justiça Militar, nos âmbitos federal e estadual. Além disso, é procurador do Estado de Goiás, cargo no qual está licenciado, e advogado, também licenciado, especialista em Direito Público, Civil e Processual Civil. Dr. Marcelo, em nome da Enajum, gostaria de dar as boas-vindas ao senhor e dizer que é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Agradeço, Márcio. Eu quero saudar a todos aqueles e aquelas que acompanham o podcast da Enajum e, de antemão, já agradeço todo o apoio que a escola vem dando para o tratamento de conteúdo de interesse do sistema da Justiça Militar no âmbito do CNJ. Sempre através da nossa comissão, que é um espaço de interface entre a realidade da Justiça Militar brasileira, em todos os níveis da federação em que ela atua, estadual e federal, aqui com o STM, e também com essa necessária abordagem do dia a dia da Justiça Militar para a perfeita compreensão da sua importância para o Estado democrático de direito. Perfeito. Bom, para começar a nossa conversa, doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência qual que é o papel da Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Justiça Militar, comissão do CNJ, do qual o senhor é presidente. É subsidiar o sistema de justiça através do seu órgão de cúpula de elaboração de políticas judiciárias, que é o Conselho Nacional de Justiça, com diagnósticos, com estudos elaborados para oferecer condições de aperfeiçoamento efetivo da justiça militar no Brasil. Inclusive, quando necessário, elaborando propostas de projetos de lei ou até de emenda à Constituição de interesse do sistema da justiça militar, tanto federal como estadual. Muito bom. Bom, doutor Marcelo, nessa semana, o CNJ, em parceria com a Enajum, promoveu o Seminário Internacional A Justiça Militar Contemporânea. Gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência um pouco da importância dessa atividade. Isso é um produto, né, elaborado por nossa comissão, com apoio do STM e dos Tribunais de Justiça Militar dos Estados, de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, para justamente trabalhar esse conteúdo, né, que é fruto de uma reflexão sobre o papel da justiça militar, até em nível de comparação, porque o evento é internacional, com a realidade da justiça castrense em outros países e continentes, e trazer para cá esses aspectos de abordagem dessa esfera da justiça no mundo, para mostrar que o modelo do Brasil é interessante, é bom, ele é mais respaldado do ponto de vista da garantia dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos, além de funcionar numa perspectiva de eficiência que não tem nada comparado no Brasil, pelo que eu venho acompanhando. O retorno em termos de superação daquelas deficiências do passado em relação ao represamento de processo, taxa de congestionamento, isso tudo veio sendo superado ao longo do tempo e mostra que a justiça militar é destacada por sua eficiência. Isso é muito importante, Márcio, porque o aspecto relacionado à hierarquia, né, e à disciplina no âmbito militar, ele se relaciona muito proximamente a essa necessidade de uma justiça militar rápida, né, efetiva e que funcione com caráter pedagógico de modo a manter a estabilidade de todas as forças, né, militares que atuam no país. Muito bom. Bom, doutor, a gente sabe que o CNJ é composto por 15 membros, né?
No entanto, nessa composição, a gente não vê a Justiça Militar representada. Como é que o senhor vê essa questão? É uma questão que hoje é objeto de discussão no parlamento, né? É algo que é defendido no âmbito dos tribunais militares, em especial o Superior Tribunal Militar. Todos os ministros, né, todas as gestões mais recentes, elas têm trabalhado para buscar esse espaço no CNJ. A grande questão é de ajustes de proporcionalidade em função dessa composição que deve também levar em consideração a proporcionalidade em relação às outras representações de fora da Justiça. Porque o interessante no Conselho Nacional de Justiça é justamente esse aspecto de representatividade, de legitimidade e de também se trazer uma visão e um olhar de fora, né, para esse espaço de elaboração de políticas nacionais que envolvam questões relacionadas ao judiciário. E é importante que representantes da Justiça Militar tenham a sua representação. Tenho certeza que sim, não se está pedindo isso à toa, não se defende isso à toa, mas enquanto isso não acontece, nós temos esse espaço que foi conquistado em 2019, que é a nossa comissão permanente de aperfeiçoamento do sistema da Justiça Militar. E digo isso por quê? Porque isso já foi recentemente objeto de estudos de grupos de trabalho, né, que foram constituídos com representantes designados ao longo dos últimos 10 anos, para discutir de fora, sem uma interlocução mais próxima com os representantes da Justiça Militar, envolvendo inclusive as questões relacionadas à própria existência do sistema de Justiça Militar, a composição dos seus tribunais, e para isso é de suma importância a presença de quem conhece a Justiça Militar também por dentro, né, que são os seus magistrados, tanto ministros do Superior Tribunal Militar, como desembargadores e juízes do sistema da Justiça Militar no âmbito dos estados. Perfeito. Então a gente entende que é um assunto que está sendo discutido... Que é no mínimo relevante, né? No mínimo relevante ao ponto de ser objeto de proposta de emenda constitucional, hoje em tramitação no Senado Federal. Perfeito. Bom, a gente sabe que também, de acordo com a Constituição Federal de 88, né, a Justiça Militar compõe o Poder Judiciário brasileiro. Porém, ainda é uma justiça pouco conhecida pela sociedade de modo geral. E inúmeras vezes a Justiça Militar é até esquecida nas modificações legislativas e nas comissões representativas, entre outras ocasiões, né? Bom, na sua opinião, como diminuir essas barreiras e como alcançar a sociedade brasileira como um todo? Em primeiro lugar, com respeito, né? Reconhecer que é uma instância do Poder Judiciário, ela é uma expressão do Poder Judiciário brasileiro e tem que ter o mesmo espaço e ser tratada no mesmo nível dos demais segmentos da justiça brasileira. E depois é trabalhar a comunicação, mostrar o que a Justiça Militar vem fazendo ao longo, em especial, dos últimos anos. Mostrar que ela cresceu, que ela se desenvolveu, ela se aperfeiçoou e ela atende aos seus propósitos, né? Ela funcionalmente é importante para o Estado brasileiro. Tanto que ela se destacou recentemente nos episódios que tivemos, né, de crises institucionais que levaram a situações absurdas, como essas que nós assistimos recentemente, com situações, no mínimo, agressivas contra as instituições e os poderes constituídos. E a Justiça Militar se posicionou muito bem, prometeu e deu resposta rápida no que lhe competia, né, mostrando que ela tem compromisso com as balizas constitucionais, né, com o seu papel e com as suas responsabilidades por aqueles jurisdicionados que se desviaram tanto do seu papel como do seu padrão de conduta pautado pela disciplina e pela hierarquia. Muito bom. Bom, e esse foi o 8º episódio do podcast da ENAJUM. Nesse podcast conversamos sobre a Justiça Militar Contemporânea, sobre o olhar do CNJ. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma grande satisfação ter essa nossa conversa.
prazer foi todo meu. Eu agradeço a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e mostrar que não atuamos de forma desconecta nem distante daquilo que servimos, né? A parceria é muito importante. Então a comissão ela não só representa o sistema de justiça militar no âmbito do CNJ, Márcio, mas também tem esse compromisso de levar as impressões do sistema para espaços de maior amplitude dentro do sistema de justiça brasileiro. Então agradeço demais a oportunidade e parabenizo a Enajum mais uma vez pela iniciativa e por esse espaço aqui que é muito importante para desenvolver aquele aspecto de que falamos agora há pouco, a comunicação, né, que é o que leva o papel e o trabalho da Justiça Militar para o seu destinatário, que é o jurisdicionado, é o cidadão e a cidadã brasileiros. E esse foi o 8º episódio do podcast da Enajum. Gostaríamos de agradecer a você que dedicou um pouco do seu tempo para acompanhar esse episódio e dizer que esse assunto foi aprofundado no Seminário Internacional A Justiça Militar Contemporânea, evento que ocorreu essa semana, realizado pelo CNJ em parceria com a Enajum e que está disponível no nosso canal no YouTube. Se você gostou do nosso episódio e deseja compartilhar com alguém, basta acessar as nossas redes sociais, Enajum JMU. Então, Marcelo, muito obrigado pela nossa entrevista. Obrigado eu. Nos vemos na próxima. Podcast da Enajum,